9. A história. Chama-se história ao período de tempo contado a partir do aparecimento da escrita, ficando a designação de pré-história reservada, obviamente, para os tempos que antecederam esse evento. Quanto à demarcação entre estas duas épocas, as opiniões dividem-se. Houve algumas pessoas que pretenderam garantir que as primeiras narrações da Bíblia não mereciam confiança porque haviam sido escritas muito tempo depois, devido ao fato de a escrita ser desconhecida nessa época. Havia mesmo quem afirmasse que Moisés, 1500 a.C., não sabia ler nem escrever, pois a escrita seria desconhecida no seu tempo. Curiosamente, algum tempo depois os arqueólogos encontraram o Código de Hammurabi, século XVIII a.C., muito mais antigo. Então as mesmas pessoas mudaram de ideia e disseram que Moisés já sabia ler e escrever, copiara a Bíblia, ou pelo menos a lei, pelo Código de Hammurabi. Engraçado, identicamente aquilo que se dizia acerca do dilúvio. Primeiro, que nunca ocorrerá, e depois quando, em 1922, Voley descobriu sinais desse cataclismo, na Caldeia, essas pessoas começaram a dizer que sim, que tinha ocorrido, mas somente naquela área. Agora pergunto eu, por que todas estas reações? Por que tudo isto contra a Bíblia e contra a existência de Deus? Lembro-me das palavras de Agostinho: ninguém nega a existência de Deus, a não ser que lhe interesse que ele não exista. As descobertas arqueológicas têm provado que a escrita era conhecida muito antes do dilúvio. Teria ela começado com sinais e nós lemos na Bíblia que o Senhor colocou um sinal em Caim, filho de Adão, para que o não matassem quando fosse encontrado. Depois, certamente, seguiram-se os sinetes, as placas pitográficas e daí terão surgido os diversos tipos de escrita, tanto a cuneiforme como a hieróglifa. Um sinete com referência a Adão e Eva foi descoberto em 1932 pelo Dr. Seiser, do Museu da Universidade de Pensilvânia, no fundo do Comutep Gava, 19 quilômetros ao norte de Nínive. Plate sinete de pedra com 2,5 centímetros de diâmetro que representam um homem e uma mulher, ambos nus, que andavam com certo abatimento, seguidos de uma serpente, foi datado em cerca de 5.500 anos e encontra-se atualmente no Museu da Universidade em Filadélfia. Outro sinete, chamado da Tentação, foi descoberto no meio de antigas placas babilônicas, encontrando-se atualmente no Museu Britânico. No centro vê-se uma árvore, à direita um homem, à esquerda uma mulher tirando um fruto e, atrás da mulher, uma serpente erecta como a dizer-lhe algo ao ouvido. Muitas passagens bíblicas foram negadas por certas pessoas até que um dia apareceram registros de outros povos a dizerem o mesmo. Pelo menos, no que concerne às derrotas de Israel, não faltam documentos a comprovar a Bíblia, pois quanto às suas vitórias, parece que só Israel as registrava. Os povos que rodeavam os israelitas só mandavam escrever os seus êxitos e escondiam as suas derrotas. A existência do rei Sargão, IS 20.1, somente foi comprovada quando, em 1852, o arqueólogo Poemil Bota descobriu o seu palácio em Khorsabad. Um dos registros encontrados dizia o seguinte: eu cerquei Somaria, leu-ei como despojo 27.290 habitantes dela, tal como narra a Bíblia em 2 Reis 17.6. Naturalmente que nem Sargão nem seu filho Senaqueribe registraram os dizaires. Quanto a Ezequias, o judeu, ele não se submeteu ao meu jugo, diz um registro de Senaqueribe. Eu sitiei 46 das suas cidades fortes. A ele mesmo fiz prisioneiro em Jerusalém, sua residência real, como um pássaro numa gaiola. Depois, quanto à sua derrota numa noite em que pereceram 185.000 soldados pela mão do anjo do Senhor, não existe nada registrado, pois isso não glorificava o rei Senaqueribe. Existem muitos documentos a comprovar a Bíblia. Por exemplo, um relevo mural significando a vitória de Sisaque sobre Judá, a pedra moabita, que refere à revolta do rei Mesa contra Israel, um obelisco negro que mostra o rei Geu a pagar tributo ao rei Salmazer III da Assíria, etc. Os êxitos de Israel devem-se, quase sempre, à ajuda do Senhor,
quando o povo estava de bem com Deus. Os desaires sucediam quando o aspecto moral daquele povo veia por baixo. Mas, graças a Deus que a Bíblia descreve tanto os êxitos como as derrotas de Israel, ao contrário do que acontece com os documentos históricos dos outros povos. E isto, por si só, já demonstra bem a origem divina da Bíblia. O canal de Ezequias, escavado na rocha, é uma das maravilhas de Israel, registrada até em slides para os turistas. Ele comprova o que a Bíblia registrou em 2 Reis 2:21 e 2 Crônicas 32:30. Existem muitos documentos a comprovar a Bíblia, mas ainda assim o melhor documento histórico e ela própria com os seus 66 maravilhosos livros. Os Evangelhos são livros históricos, que terão de ser considerados pelos historiadores. Vale a pena lê-los e examiná-los atentamente porque falam de Jesus. E Jesus é o personagem mais histórico de todos os tempos. Existem mais documentos a falar de Jesus do que do primeiro rei de Portugal. E para aqueles mais céticos, queremos dizer que os grandes inimigos do cristianismo no passado nunca negaram a existência de Cristo. Por exemplo, o imperador Juliano, que tentou destruir a fé cristã em favor do paganismo, argumentou em determinada altura: Jesus, a quem vós celebrais, era súdito de César. Se duvidam, demonstrá-lo-ei em devido tempo, mas talvez seja melhor fazê-lo agora mesmo, pois vós mesmo admitis que foi inscrito com seu pai e sua mãe no tempo de Cirênio. Obras de Nathanael Larder, volume 7, pag. 626-627. Juliano teria todo o interesse em negar a existência de Jesus, mas tais fatos estavam por demais evidentes diante do povo para que pudessem ser negados. O evangelista Lucas fez um belo trabalho de historiador, localizando o nascimento de Jesus no tempo do imperador César Augusto, na altura do primeiro recenseamento, sendo Cirênio governador da Síria. Os censos, como se chamavam em Roma, serviam para fornecer dados relativos ao serviço militar e, sobretudo, para fixar impostos. Realizavam-se de 5 em 5 anos. Alguns historiadores argumentam que não houve qualquer censo no tempo de Cirênio, mas sabe-se que este governante esteve mais do que uma vez na Síria. Além disso, os romanos tinham dados sobre este censo no ano 4 a.C. registrados nos seus arquivos reais, assim como o apelido paternal de José, pai adotivo, porque Jesus é o Filho de Deus, gerado por obra e graça do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Também no ano de 1764, os arqueólogos encontraram em Roma a chamada Tábua de Pedra, a qual comprova que Cirênio governou a Síria precisamente no ano que Lucas referiu. Tácito, que foi um grande historiador da antiga Roma, no seu livro sobre a vida de Nero, escreveu que nisto donde se originou o dito qualificativo, sofreu pena extrema, crucificação, durante o reinado de Tibério às mãos de um dos nossos procuradores, Pôncio Pilatos, Anais 15, 44. Tácito era um inimigo dos cristãos, como se pode verificar pelo que diz mais adiante, mas não negou a existência de Jesus. Um outro testemunho não menos importante é uma carta de Plinio II ao imperador Trajano no ano 112 d.C. Nessa carta, Plinius, legado de Bitínia, a cujos habitantes Pedro escreveu a sua primeira epístola, dizia que os cristãos reunidos em certo lugar cantavam um hino a Cristo como se fosse um Deus, EP. Lo 96. Para este oficial romano, era muito estranho que se rendesse culto a alguém que ele sabia ser um homem. Na sua obra Antiguidades, livro 18, Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, descreveu a morte do apóstolo Tiago, irmão de Jesus que se chamou Zero Cristo. E mais adiante faz uma boa referência ao mestre de Nazaré. Por aquele tempo existiu um homem sábio, chamado Jesus, que realizou grandes milagres e foi mestre daqueles homens que aceitam com prazer a verdade, denunciado pelos principais dos judeus. Pilatos condenou à crucificação. Para além dos evangelhos e epístolas que referem os milagres de Jesus, também os judeus, como Joséfo, fazem referência a eles.
Até mesmo o Talmud, que é um registro das doutrinas, debates, história e tradições judaicas, abrangendo um período de um século antes de Cristo até alguns séculos depois, faz referência a Cristo. O Talmud não designa Jesus pelo seu próprio nome, mas fala através de alguns adjetivos depreciativos. Os judeus não o aceitaram como o Messias prometido por Deus desde a fundação do mundo, mas também não negaram a sua existência. Apesar de dizerem que todos os seus milagres foram obra de feitiçaria aprendida no Egito, os judeus registraram no Talmud as curas miraculosas dos cegos, coxos e leprosos, assim como a caminhada sob as ondas do mar da Galileia que Jesus realizou. Todos esses testemunhos e afirmações provêm de pessoas que se decidiram contra o Mestre de Nazaré e a sua palavra. Não se trata de amigos, crentes ou seguidores, mas sim de inimigos e até perseguidores dos cristãos. Todavia não puderam negar a existência de Jesus. Também Justino, o mártir, quando estava defendendo os cristãos das perseguições romanas, declarou: existe hoje um povoado na terra dos judeus, a 35 estádios de Jerusalém, onde nasceu Cristo, o que se pode constatar também nos expedientes de contribuição de Cirênio. Primeiro procurador das Judéias, Justino, estava defendendo os cristãos e por isso nunca iria fazer referência a registros que não existissem ou cuja existência fosse duvidosa. A existência de Jesus na face da terra é um fato comprovado pela história. Era tal a evidência do Rabi da Galileia que, com exceção de Lucas, nenhum evangelista se preocupou em identificá-lo com os governantes da época. E o fato histórico mais importante na vida de Jesus é a sua ressurreição descrita por várias pessoas. A esse respeito afirma o Dr. Pinchas Lapide, cientista e teólogo israelense: como judeu de pensamento pragmático que experimenta a ação salvadora de Deus também em fatos palpáveis, posso imaginar sem dificuldades uma ressurreição corporal de Jesus. Sou mesmo de opinião que esses agricultores, pastores e pescadores judeus, que com certeza eram a maioria das 520 testemunhas, essas pessoas de pensamento concreto ligadas à terra, não teriam sido impressionadas por teorias teológicas abstratas como as leio nos modernos livros de teologia.